Fala galera aqui do canal do Mago das Milhas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui no vídeo de hoje eu vou te mostrar aquele mistério que muitas pessoas criam na sua cabeça em relação à tabela fixa do mundo das milhas. Esse vai ser o mito quebrado aqui nesse vídeo de hoje, onde eu vou te explicar o que significa e vou navegar com você dentro da tabela fixa de um programa de fidelidade para você entender passo a passo como funciona. Beleza? Então, roda a vinheta aqui e vem comigo. Então vamos começar aqui, mas antes de começar, eu sou Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como Mago das Milhas, e aqui no canal você vai aprender tudo sobre cartões de créditos, viagens, salas VIP e educação financeira em milhas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar sobre a tabela fixa. O que é essa tabela fixa? Dentro dos programas de fidelidade de companhias aéreas, as passagens aéreas você pode emitir elas com milhas, certo? Só que tem programas de fidelidade que esse preço ele varia, né? Igual quando a gente vai comprar uma passagem aérea no dinheiro, que a passagem ela pode estar R$500 um dia, R$1.000 no outro dia, R$600 no outro dia. Com milhas isso também pode acontecer. A passagem pode estar custando 10 mil milhas, depois 30, depois 20 e por aí vai. Só que alguns programas de fidelidade têm um benefício muito interessante, que é a tabela fixa. O que é isso? É uma tabela onde o valor é aquele fixo, independente da época do ano. Você encontrando disponibilidade do voo, simplesmente você vai pagar aquele valor fixo para a sua viagem. Então eu, Rodrigo, utilizo demais dessas tabelas fixas e eu vou mostrar hoje para você no detalhe. E aí um ponto importante aqui, tá? A tabela fixa, ela acontece com os programas de fidelidade parceiros daquela companhia aérea. Rodrigo, como assim? Vamos lá, aqui dentro do Brasil, nós temos 3 grandes programas de fidelidade de companhias aéreas. A Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, o Azul Fidelidade, que é o programa de fidelidade da Azul, e o Latam PASS, que é o programa de fidelidade da Latam, e que desses 3, apenas a Latam PASS tem tabela fixa. Lá fora, e que a gente consegue acumular milhas aqui dentro do Brasil, a TAP Miles & Go tem tabela fixa, o Way Advantage, que é o programa de fidelidade da American Airlines, tem tabela fixa, o Connect Miles, que é o programa de fidelidade da Copa, tem tabela fixa, o Avios, que é o programa da Iberia, da Executive Club, da British, tem tabela fixa. Então, o exemplo que eu vou dar aqui, ele te serve de embasamento para você entender como funciona também os outros programas. E aí o meu exemplo vai ser com o nosso programa de fidelidade daqui do Brasil, que é a Latam PASS. Então, quando eu falar em tabela fixa, com milhas da Latam PASS, significa que você consegue viajar com as companhias aéreas parceiras da Latam usando essa tabela fixa. Se você voar com a companhia aérea Latam, o preço é variável. Se você voar com uma companhia aérea parceira da Latam, aí esse voo ele entra numa tabela fixa. A Latam PASS, né, tem parceria hoje com a Iberia, com a British Air, com a Qatar Airways, com a Delta Airlines. Então você consegue viajar para praticamente qualquer lugar do mundo usando suas milhas da Latam PASS através de uma tabela fixa. Rodrigo, eu quero voar pela Latam numa tabela fixa. Dá para fazer isso? Dá, mas não com as milhas da Latam PASS. Quem tem parceria com a Latam é a Iberia. Então, com as suas milhas da Avios, a pontuação, né, do programa de fidelidade da Iberia e da British Air, que a gente consegue acumular essas milhas aqui dentro do Brasil, eu consigo voar com a Latam a um preço fixo. Se eu quiser, por exemplo, voar com a Gol numa tabela fixa, eu consigo usar milhas da American Airlines, o programa Way Advantage. Com 7.500 milhas, eu viajo para qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, uma passagem aérea de Porto Alegre para Fernando de Noronha, que no dinheiro custa normalmente aí de 2 a 3 mil reais, eu consigo fazer a emissão dessa passagem aérea voando com a Gol, pagando 7.500 milhas da American Airlines. Mas aí eu vou mostrar para você como funciona isso através da tabela fixa da Latam PASS e que com esse embasamento você consegue usar essas estratégias com os outros programas de fidelidade
que tem também. Antes, deixa eu tomar meu cafezinho, ó. A xícara que fizeram com o meu rosto aqui, isso aqui foi quando eu participei de um podcast com a KiwiFi. Eles me deram um presentaço e ainda de quebra essa xícarazinha. Então aqui, ó, Rodrigo Góes e o chapeuzinho do Mago, inclusive lá no YouTube do Spotify, inclusive lá no YouTube do KiwiFi, você consegue ver o meu bate-papo, que tá incrível também. Então já fica o convite para vocês conhecerem a KiwiFi e conhecer também a minha história lá, junto com eles nesse podcast, tá? O nosso treinamento Fábrica de Milhas, o nosso treinamento de gestor de milhas, ele é oferecido dentro da Hotmart. Inclusive, já deixo aqui minha propaganda, para caso você queira se tornar um fabricante de milhas ou um gestor de milhas, já deixa seu comentário aqui que nossa equipe vai chamar vocês. Então, vamos lá. Vou projetar aqui o site e vou mostrar para você como funciona a tão famosa tabela fixa. Então, aqui eu estou no site da Latam e descendo aqui, né, eu consigo ver o preço da tabela fixa voando em primeira classe, voando em classe executiva, voando na Premium Economy e voando na classe econômica. Vou começar aqui pela classe econômica e já adianto para você, né? Ah, Rodrigo, como é que eu faço para ver isso? Então, vou te mostrar. A gente entrou aqui no site, existe uma regra antes de fevereiro de 2024 e uma regra após fevereiro de 2024. Então, eu venho aqui e clico na tabela após fevereiro de 2024 e aqui eu tenho todos os preços. E o legal disso é que eu tenho os preços não só saindo do Brasil, mas saindo de vários lugares do mundo. Porque quando você utiliza o mundo das milhas e quando você utiliza as estratégias de tabela fixa, não necessariamente você precisa voar saindo do Brasil. Então, para você que é brasileiro e mora fora do país, essa estratégia ela funciona perfeitamente para você. Então, você que está assistindo esse vídeo, que tem algum amigo, algum parente que mora fora do país e precisa conhecer sobre esse assunto, já compartilha esse vídeo com essa pessoa para que ela possa aprender também, tá? Então, ó, vou pegar um exemplo aqui de um voo que eu fiz em 2022 para o Oriente Médio. Eu voei para o Catar de classe executiva, na Qatar Airways, na Q-Suites, que é uma cabine. Eu vou deixar a foto aqui para você ver como é. Cabinezinha, parece um quarto de hotel, né? Um mini quarto de hotel. Sentou eu, minha esposa, as duas poltronas deitam, viram a cama, você fecha a porta de um lado, a porta do outro e vira realmente um quartinho, por isso que o nome é Q-Suites. Vinhos incríveis, garrafas de vinhos de 2, 3 mil reais, eu até brinco que é vinho de cair o dente. Você bebe para cair o dente de tão bom e de tão caro que é um vinho desse, que você pode viver essa experiência de graça usando as suas milhas. Mas vamos lá, voltando aqui à tabela fixa, como é que eu saberia quanto custa uma passagem aérea dessa com milhas? Então, primeiro, se eu quiser saber quais são as regiões, eu venho aqui na tabela de regiões para pesquisar quais países fazem parte dessas regiões. Então, eu quero saber, por exemplo, onde é que o Catar se encaixa. Aí eu venho aqui, tá? Oriente Médio. Então, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Egito, Emirados Árabes, papapá, aqui, ó, Catar. Ou seja, na minha tabela fixa, eu vou precisar pesquisar um voo do Brasil até o Oriente Médio. Eu venho aqui, Brasil, Oriente Médio, na classe econômica, custa 110.400 milhas. Se eu for em classe executiva, já eu clico aqui para ver, a gente consegue ver, a gente consegue ter um outro valor. Inclusive, existem algumas estratégias que você pode utilizar, né, se tiver voo direto saindo de uma outra região próxima e que seja mais barato. Exemplo, um voo da Argentina para o Oriente Médio custa 64.800 milhas. Às vezes, um voo do Brasil para a Argentina, você vai gastar ali em torno de 15 a 20 mil milhas.
Então, se você ainda quiser dar um pulinho lá na Argentina, ao invés de você pagar 110.400, você pagaria 64.800 mais a quantidade de milhas do Brasil para a Argentina, que você gastaria ali mais ou menos umas 20 mil milhas. Essa você nem precisaria dessa tabela fixa aqui do valor de 24 mil, porque você consegue mais barato do que esses 24 mil. Mas no pior das hipóteses, você gastaria 24 aqui da tabela fixa Brasil-Argentina, mais 64.800 milhas Argentina-Oriente Médio. Lembrando, você precisa ter disponibilidade de voo das companhias aéreas parceiras dentro da Latam PES. Nesse caso, para o Oriente Médio, para o Catar, né? A companhia aérea parceira que voa para lá saindo daqui é a própria Qatar Airways, que foi a companhia aérea que eu utilizei quando eu viajei com a minha esposa. A gente fez essa viagem 2 vezes em 2022. Eu fui, uma vez a gente foi para o Catar e do Catar a gente foi para a Tanzânia, na África, fomos para um safari lá e para uma praia paradisíaca chamada na ilha de Zanzibar. E a outra viagem que a gente foi para o Catar e de lá do Catar a gente foi para a África do Sul, Cidade do Cabo e Joanesburgo, que também foi uma viagem incrível. Beleza? Então aqui, ó, toda vez que você precisar, você vai pegar o lugar que você quer ir, né? E o destino que você vai. Então, e o destino que você está. Então, por exemplo, uma viagem do Brasil para os Estados Unidos, aqui, ó, Brasil, América do Norte. Ah, Rodrigo, eu não lembro, eu não sei como pesquisar. Você volta aqui para a tabela e aí você sai abrindo essas telas todas aqui, ó, e pesquisando quais são as regiões. Então, aqui, América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Então, Estados Unidos está inserido na América do Norte. Logo, um voo do Brasil para os Estados Unidos custa 57 mil milhas. Quem voa para os Estados Unidos com a Latam? A Delta. Então, um voo do Brasil com a Delta Airlines para os Estados Unidos vai custar 57 mil milhas. Muitas vezes você vai encontrar voo do Brasil para os Estados Unidos usando suas milhas da Latam PES, voando com a Latam mais barata do que 57 mil milhas. Então, nesse caso, é melhor você utilizar suas milhas da Latam para voar com a própria Latam, pagando menos do que 57 mil milhas. O interessante da tabela fixa é que você sabe que no máximo você vai pagar isso. No caso do Oriente Médio, por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma promoção de um voo mais barato do que esse. Então, usar a tabela fixa vai ser super interessante. E aqui tem classe econômica, Premium Economy, classe executiva e primeira classe. Ah, quero voar de classe executiva. Vem aqui para ver quanto custa essa mesma passagem aérea de classe executiva. Então, por exemplo, um voo do Brasil para os Estados Unidos em classe executiva custa 112.500 milhas. E aí, cada programa de fidelidade tem a sua tabela fixa e o valor para essa tabela fixa. Exemplo, na TAP, a TAP Miles & Go, eu vou viajar em outubro com 36 fabricantes de milhas e a passagem aérea do Brasil para a África do Sul em classe executiva, voando na classe executiva da South African, custou 115 mil milhas da TAP Miles & Go. Pela tabela fixa da TAP, voando com a companhia aérea parceira da TAP, que nesse caso foi a South Africa. Então, toda vez que você pensar em uma viagem, né, e nesse caso uma viagem internacional, procura quais são as companhias aéreas parceiras daquele programa de fidelidade para que você possa voar. Tá? Então, aqui, ó, sempre vai ser desse jeito. No caso, ó, se fosse do Brasil para a África aqui, aí seria aqui, ó, Brasil, África, 131.250 de classe executiva. Tá vendo? Tendo disponibilidade, 131.250. No caso lá da TAP, foi 115 mil da TAP. Então, até para você fazer um comparativo também em relação ao preço do mundo das milhas, em relação a cada programa de fidelidade, em relação a cada viagem que você deseja. Michael, pode tirar aqui a apresentação para eu seguir aqui com a galera. Então, pessoal, para você entender mais uma vez sobre essa tabela fixa, perceba que não é nenhum bicho de 7 cabeças.
é você pesquisar o voo, e aí existem algumas estratégias para você buscar essas oportunidades de voo. E se você quiser também entender sobre essas oportunidades de busca, já coloca aqui no comentário que eu vou gravar um vídeo para você explicando no detalhe como fazer a pesquisa dessas passagens, até porque cada programa de fidelidade tem uma estratégia diferente e que, lógico, de forma completa, eu ensino isso dentro do Fábrica de Milhas e dentro do Fórmula das Viagens Baratas, mas que também eu ensino para você aqui dentro dos nossos vídeos do canal do YouTube. Aqui lá dentro do Fábrica de Milhas e dentro do Fórmula das Viagens Baratas, você tem tudo isso de forma completa, organizada, com um time de suporte incrível e, lógico, com o nosso Clube do Mago, que é o nosso GPS de promoções que acontecem diariamente e que eu divulgo lá no nosso Clube do Mago. Beleza? Então, ó, missão dada, missão cumprida, informações passadas. Eu quero que você aprenda e aproveite a utilizar essa tabela fixa, que você consiga voar também desse jeito. E aí, gostou? Se gostou, deixa aqui o seu like. Se você quer aprender mais sobre o mundo das milhas, já fica aqui o meu convite para se inscrever no canal ou me acompanhar lá no Instagram, que é o @GóesRodrigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!